Já pensou arrematar um imóvel em leilão? É ou não é um sonho? É um sonho, sim, mas que exige planejamento. Exatamente. Hoje vamos mergulhar no mundo dos leilões de imóveis, mas com um foco especial. O que acontece depois do lance vencedor. Muita gente se empolga com o leilão em si, mas esquece que a jornada até a posse do imóvel exige atenção, paciência e informação. É por isso que a gente está aqui. Imagina, você ganhou o leilão, a adrenalina baixou. E agora? Qual o primeiro passo? Bom, antes de comemorar, você precisa acertar as contas. Pagar o boleto, né? Isso. Em leilões judiciais, além do valor do lance, você paga a comissão do leiloeiro. Tipo, adicional. Isso, geralmente um percentual do valor do imóvel. Faz sentido. Ele trabalhou para organizar o leilão. Mas e nos leilões extrajudiciais, tipo os de banco? Nesses casos, a conversa é direto com o banco e normalmente não tem comissão extra. Às vezes, você pode até financiar o imóvel. Olha só, já é uma diferença importante. Leilão judicial, comissão para o leiloeiro. Leilão extrajudicial direto com o banco, sem comissão. Mas, em ambos os casos, pagar é só o começo, né? Com certeza. A partir daí, o caminho se divide em duas trilhas, a judicial e a extrajudicial. Vamos começar pela judicial. Digamos que você rematou um imóvel num leilão judicial, que acontece depois do pagamento. O leiloeiro avisa o juiz, te apresenta como vencedor e você assina o auto de arrematação. Auto de arrematação, que nome complicado. É, mas é um documento importante. Ele comprova que você arrematou o imóvel. Tipo um recibo da compra. Exatamente. É a prova de que você cumpriu sua parte. Aí o juiz analisa tudo e, se estiver tudo certo, assina a sua carta de arrematação. Carta de arrematação. Para que serve essa? Com ela, você vai no cartório registrar o imóvel em seu nome. Aí sim, você se torna oficialmente o proprietário. Entendi. Auto de arrematação comprova a compra e a carta de arrematação permite o registro no cartório. Parece burocrático, hein? É um processo com etapas, mas essa burocracia garante a segurança jurídica. E um bom advogado especializado em leilões pode te ajudar, sabe? Deixar tudo mais tranquilo. Faz sentido ter um guia experiente nessa jornada. E nos leilões extrajudiciais, como funciona a papelada? Geralmente mais simples, é como uma compra tradicional com escritura de compra e venda. Então, em leilões extrajudiciais, a escritura já garante a propriedade do imóvel. Isso mesmo. É o documento que formaliza a transferência do imóvel por seu nome. Parece bem mais simples que a trilha judicial. Mas imagino que, independente do caminho, a gente ainda não pode se mudar, né? Calma. Tem uma etapa crucial que muitos compradores de leilão esquecem: a posse do imóvel. E por que essa etapa é tão importante? O que pode acontecer? Às vezes, o imóvel ainda está ocupado pelo antigo dono ou por inquilinos. E como a gente sabe se o imóvel está ocupado ou não antes de arrematar? Essa é uma pergunta importante. Antes de dar o lance, visite o imóvel, veja como ele está, converse com os vizinhos. Ou seja, a visita prévia é essencial para evitar surpresas. Mas digamos que você arrematou um imóvel ocupado. E agora? Aí entra a questão da posse, o direito de usar o bem no Brasil, mesmo quem não é proprietário por ter a posse. Mas se comprei o imóvel, não tenho direito à posse automaticamente. Na teoria, sim. Mas na prática, você pode precisar entrar na justiça. Para conseguir a posse. Que situação. Às vezes acontece. Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima parte do nosso mergulho. Fique ligado. Combinado. Já aprendemos bastante sobre os tipos de leilão, os documentos, a comissão do leiloeiro, a importância da posse. Mas antes de seguirmos, qual o erro mais comum que os compradores de leilão cometem? Agir por impulso, sem se informar direito sobre o imóvel, a documentação, os custos. A famosa compra por impulso. Exatamente. Comprar um imóvel em leilão pode ser um ótimo negócio, mas exige planejamento e informação. E é por isso que a gente está aqui desvendando todos os mistérios dessa jornada. Na próxima parte, vamos explorar as estratégias para lidar com a desocupação do imóvel. Não perca! E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos leilões. Na primeira parte, a gente viu que arrematar o imóvel é só o começo, né? É verdade. Agora, o desafio é a desocupação do imóvel. Como a gente garante isso da forma mais tranquila possível? Olha, receita de bolo não tem, mas algumas estratégias ajudam bastante. A primeira dica, e talvez a mais importante, buscar uma solução amigável. Parece óbvio, mas como a gente faz isso na prática? Chega com um sorriso e pede para o antigo morador sair. Um sorriso sempre ajuda, mas a conversa precisa ir além. O primeiro passo é entender a situação da pessoa que está ocupando o imóvel. Tipo, mostrar empatia. Isso, mostrar que você entende que a perda de um imóvel é um momento difícil. Mas sem abrir mão dos nossos direitos como comprador, certo? Exatamente. A gente precisa ser compreensivo, mas também firme. Deixar claro que o imóvel foi adquirido legalmente e que a gente tem direito à posse. E se a pessoa estiver resistente e não quiser sair do imóvel? Aí a gente parte para a negociação. Explica as opções, mostra que a saída amigável evita desgastes para todo mundo.
E custos com advogados, né? Sem dúvida. É. É importante mostrar que a colaboração é a melhor saída para todos. Mas e se, mesmo com toda boa vontade, a conversa não der certo? Bom, aí podemos oferecer uma ajuda de custo para a mudança. Tipo, ajudar com frete para o novo endereço? Exatamente. Facilita a vida do antigo morador e agiliza a nossa entrada no imóvel. Uma mão lava a outra. Mas e se, mesmo com essa ajuda, a pessoa se recusar a sair? Aí, infelizmente, a gente precisa partir para o último recurso, a ação judicial. Parece que não tem jeito. Mas como funciona essa ação? É um processo demorado. Na verdade, é mais simples do que parece. A gente entra com uma ação de imissão da posse que garante o nosso direito de ocupar o imóvel. E a justiça costuma ser rápida nesses casos. Sim, geralmente é um processo rápido. Mas é importante ter um bom advogado para te auxiliar em todas as etapas. Ter um especialista ao lado sempre ajuda, né? Mas vamos imaginar um cenário otimista. Você conseguiu a posse do imóvel, seja por acordo ou pela justiça. E agora, o que fazer com esse imóvel? É reformar, alugar, vender? Depende dos seus planos. Você pode transformar o imóvel no seu lar, alugar para ter uma renda extra, ou até mesmo vender e lucrar com a diferença. Reformar parece uma ótima opção, principalmente porque muitos imóveis de leilão precisam de um tapinha, não É é? verdade. Uma reforma bem planejada valoriza o imóvel e deixa ele mais bonito, seja para morar ou para vender. Mas reformar pode ser caro e demorado, né? Por onde a gente começa. Comece pelo básico: pintura, limpeza, coisas que já fazem uma grande diferença. Tipo, pintar com cores claras para ampliar o ambiente. Exato. É. E uma boa limpeza também é fundamental. Contratar uma empresa especializada para remover manchas e sujeira faz toda a diferença. Verdade. Ninguém quer entrar num imóvel com cara de abandonado, né? E se o piso é detonado, o que a gente faz? Se o piso estiver muito ruim, vale a pena trocar ou revestir? Tem opções de pisos laminados e vinílicos que são bonitos, baratos e fáceis de instalar? E o banheiro? Geralmente é o cômodo que mais precisa de reforma. Com certeza. Trocar as louças, os metais, colocar um revestimento novo. Uma reforma no banheiro, mesmo que simples, já valoriza bastante o imóvel. E na cozinha, o que a gente pode fazer sem gastar muito? Se os armários estiverem em bom estado, você pode pintar ou colocar adesivos. Tocar as bancadas e a pia também dá uma na cozinha sem gastar muito. Gostei das dicas. Pequenas mudanças, grande impacto. Mas e se eu não quiser ou não puder reformar? Você pode alugar o imóvel e ter uma renda mensal. Ou vender e lucrar com a diferença do valor de compra. Alugar ou vender, eis a questão. Mas, independente da escolha, o que a gente precisa fazer para garantir um bom negócio? Primeiro, ter a documentação do imóvel em ordem. E definir um preço justo que seja atrativo para os compradores ou inquilinos. Preço justo e documentação em dia, anotado. E na hora de anunciar o imóvel que a gente precisa destacar. Os pontos fortes do imóvel: localização, metragem, número de quartos, vaga de garagem. E as fotos? As fotos são essenciais. Invista em fotos de qualidade que mostrem o imóvel de forma clara e atrativa. Tipo fotos profissionais. Isso. Fotos profissionais valorizam o imóvel e atraem mais interessados. E quando os interessados começarem a visitar o imóvel, o que a gente faz? Deixe o imóvel limpo, organizado, arejado. Crie um ambiente acolhedor e esteja pronto para responder as perguntas dos visitantes. Ser simpático e objetivo, né? Nossa, quanto de informação importante. Já me sinto mais preparado para lidar com a desocupação e tudo mais. Mas antes de seguirmos para a última parte, qual a dica de ouro para quem está começando nesse mundo? Não tenha medo de pedir ajuda. Procure um advogado especialista em leilões. Ele vai te orientar em todas as etapas. Ter um especialista do lado faz toda a diferença. Na última parte, vamos falar sobre os custos do leilão, como calcular o lucro e como declarar o imposto de renda. Até lá. E chegamos à parte final da nossa imersão no mundo dos leilões de imóveis. A gente já desvendou os mistérios da desocupação, explorou as melhores estratégias de reforma. E agora a pergunta que não quer calar. Como garantir que essa aventura seja financeiramente vantajosa? É hora de falar de dinheiro. Afinal, ninguém entra nesse jogo sem querer saber o lucro, certo? Exato. E quando a gente fala de leilões, a gente precisa ser estratégico, ter todos os custos na ponta do lápis. Com certeza, para garantir um bom negócio. Começando pelo básico, o valor do lance. Mas além desse valor inicial, o que mais entra na conta? Bom, leilões judiciais, a gente tem a comissão do leiloeiro, né? Geralmente fica entre 5% e 10% do valor do lance. É um valor considerável. A gente precisa se planejar para não estourar o orçamento. E nos leilões extrajudiciais, tipo os de banco. Nesses casos, geralmente não tem comissão extra. Ufa, que alívio. Mas além da comissão, o que mais a gente precisa considerar? As despesas com registro do imóvel no cartório, incluindo o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. E como esse imposto é calculado? A alíquota varia de acordo com a cidade, mas geralmente fica em torno de 2% a 3% do valor do imóvel. A boa notícia é que esse valor é calculado sobre o valor do lance.
e não sobre o valor de mercado do imóvel. Então a gente paga o imposto sobre o valor que a gente realmente pagou, né? Boa. Yeah. Mas diz uma coisa, além desses custos, tem mais alguma coisa para colocar na planilha? Sim, a gente precisa lembrar dos custos com a reforma do imóvel, né? E se você precisar de ajuda com a desocupação ou com a parte burocrática, os honorários advocatícios também entram na conta. Nossa, quanta coisa. Parece complicado controlar tudo isso. Para facilitar, existem as calculadoras de leilões. Você encontra em sites especializados, como o Bom Leilão. É só colocar os dados do imóvel e a calculadora te mostra o lucro estimado da operação. Que legal. Uma mão na roda para quem quer ter uma visão geral do negócio. Exatamente. Com essa ferramenta, você evita decisões erradas e garante um bom retorno. Falando em retorno, como funciona o imposto de renda sobre o lucro da venda de um imóvel arrematado em leilão? É simples. Você paga o imposto sobre a diferença entre o valor da venda e o valor da compra, considerando todos os custos, como a comissão do leiloeiro, registro, impostos e reforma. Ou seja, a gente só paga imposto sobre o lucro real. Isso mesmo. A alíquota do imposto é de 15% sobre o ganho de capital. Mas atenção! Existem algumas regras e exceções. Por exemplo, se você usar o dinheiro da venda para comprar outro imóvel dentro de um certo prazo, pode ter isenção do imposto. Olha só, é bom ficar de olho nessas possibilidades para otimizar os lucros. Mas me tira uma dúvida. Qual a melhor forma de declarar o imposto de renda? No programa da Receita Federal ou pagar o DAF? Depende do seu caso. Se você tiver só a venda do imóvel para declarar, o programa da Receita Federal é mais fácil. Mas se você tiver outras rendas, o DARF te permite pagar o imposto antes. Entendi. E se eu tiver dúvidas, posso procurar um contador, né? Claro, um contador especialista em imposto de renda vai te ajudar a declarar tudo certinho. Perfeito. Agora sim me sinto mais seguro e preparado para entrar no mundo dos leilões de imóveis. Mas, para a gente finalizar nosso mergulho, qual a mensagem final que você deixa para os nossos ouvintes? A informação é a chave do sucesso. Continue se informando, estudando, buscando conhecimento para tomar as melhores decisões. Com planejamento, estratégia e a ajuda de bons profissionais, você pode realizar o sonho da casa própria ou de um investimento lucrativo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo universo dos leilões de imóveis. A gente espera que você tenha aprendido bastante e se sinta mais confiante para dar o seu lance. O leilão é só o começo da aventura. Com as dicas certas, você transforma o desafio em conquista e celebra a vitória no seu novo lar.